Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui com o programa Palavra de Deus Meditada. Quero convidar você a abrir sua palavra em Salmos 94, versículo 1 até o 9, que vai nos dizer assim: Vinde, manifestemos nossa alegria ao Senhor. Aclamemos o rochedo de nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com louvores e cantemo-lhes alegres cânticos, porque o Senhor é um Deus imenso, um rei que ultrapassa todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e os cumes das montanhas lhe pertencem. Dele é o mar, ele o criou, assim como a terra firme, obra de suas mãos. Vinde, inclinemo-nos em adoração, de joelhos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus. Nós somos o povo de que ele é o pastor, as ovelhas que as suas mãos conduzem. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não vos torneis endurecidos como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me provocaram e me tentaram, apesar de terem visto as minhas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, esse salmo de hoje, o Salmo 94, ele vem nos falar que eu e você, quando temos um coração aberto ao Senhor, quando conhecemos, quando temos intimidade, quando nos encontramos com o Deus verdadeiro, Ele nos chama a ter esse contato, digamos assim, íntimo com Ele, de alegria. Alegria porque Ele anda conosco. A palavra de Deus vai falar que Ele é o pastor que conduz as ovelhas. E Ele é o nosso pastor, e nós somos as suas ovelhas. Quantas e quantas vezes Jesus, ele dava exemplos, falava parábolas, que ele falava das ovelhas perdidas, daqueles que se perderam no caminho, daqueles que desviaram, foram para caminhos maus, mas voltaram. Por quê? Porque temos um Deus, temos um Senhor, e esse é aquele que às vezes nos solta um pouco, mas depois vai lá e nos busca, porque Ele quer andar conosco. E sempre foi assim, desde que mundo é mundo. Deus sempre quis estar conosco, andar com os seus filhos, andar com as pessoas que Ele criou, porque eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Então Deus, Ele ama estar conosco, Ele ama poder ver em mim e em você quando nós vamos adorá-lo, por exemplo. Quando nós vivemos momentos difíceis na nossa vida, mas mesmo assim nós não viramos as costas para Ele, né? A gente às vezes amanhece, digamos assim, o dia triste, abatido, por exemplo, sem vontade de falar com Deus. Às vezes a gente amanhece com vontade de reclamar da vida. Às vezes a gente amanhece com, digamos assim, o nosso temperamento agitado, nervosos, preocupados. E muitas vezes o nosso coração, ele não está em paz, ele está inquieto, né? Por causa das preocupações, por causa do nosso dia a dia, por causa das nossas necessidades, por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa maneira de ser, por causa que às vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria que fosse. Mas nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, meus irmãos, que nós não andamos sozinhos neste momento de dor. Nós não andamos sozinhos nesse momento de ansiedade, de tristeza, de abatimento. Alguém olha por nós. E é por isso que nós temos que olhar essa palavra com alegria, que vai falar assim: ó, vinde, manifestemos nossa alegria ao Senhor. Abramos o nosso coração e vamos adorá-lo.
Não importa como eu estou, não importa que eu tenho que ter consciência de que eu tenho um Deus que me ama, que eu tenho um Deus que está comigo. E quando eu tenho essa certeza, porque saber que Deus existe, né? Quantas e quantas pessoas eu conheço, você conhece, que sabe que Deus existe, mas não tem essa certeza no nosso coração. Não tem a certeza no coração. E é isso que nós precisamos ter, que nós andamos aqui neste mundo, nós passamos por dias bons e dias maus, mas se nós temos a certeza no coração que do meu lado eu tenho um anjo da guarda, que do meu lado Jesus está, a minha vida ela vai ter um monte de problemas. Ela vai ter um monte de momentos difíceis, mas eu preciso ser uma pessoa que com alegria adoro o meu Senhor, porque não importa o problema que eu estou passando, importa o Deus que está comigo. E quando nós temos essa certeza, meus irmãos, que nós temos alguém que está conosco, que nos vigia, que nos protege, que cuida de nós, que muitas vezes permite que nós passamos por lutas, por dificuldades, para que a nossa fé aumente, para que o nosso coração entenda que Ele é Deus. Meus irmãos, quantas vezes precisou acontecer coisas difíceis na nossa vida para que nós pudéssemos nos voltar a Deus? Quantas vezes a doença, a morte, o desemprego, a separação, as lutas dos vícios dentro de casa, dificuldades, brigas, intrigas, problemas, né, não nos levaram até Deus? Quantas vezes a nossa cruz ficou pesada, parecia que a gente não ia dar conta de carregá-la, parecia que a gente não conseguia chegar no outro dia, mas a gente superou. E essa cruz pesada me levou até Deus. Isso, meus irmãos, é motivo de alegria para aquele que crê. Então, não importa como que eu e você vivamos, mas nós podemos dizer assim: o meu Deus é o Senhor que fez o céu. O meu Deus é o Senhor que fez a terra. O meu Deus é aquele que fez todas as coisas. Então, o meu Deus é comigo. E não importa se eu estou passando. E a palavra de Deus vai falar que não vos torneis endurecidos, como em Meriba, como no dia da massa no deserto, onde vossos pais me provocaram e me tentaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quer dizer, quando eu me fecho ao Senhor e fecho o meu coração e coloco a culpa em Deus de todas as situações. Quantas pessoas eu conheço, você deve conhecer também, aonde fecha o coração para Deus, por quê? Porque está passando por um momento difícil e coloca a culpa em Deus, como se a doença, se a morte, o desemprego, a gente cobra Deus. Meus irmãos, Deus não é o dono da morte. Meus irmãos, Deus não é o dono da doença, não. Ele é aquele que cura, que liberta, é aquele que anda conosco nos momentos da dificuldade. Então não podemos fechar o nosso coração, não. Todas as vezes que vem luta, é aí que nós temos que correr para o Senhor. Senhor, olha, eu estou passando por isso. Senhor, eu estou com dificuldade. Senhor, me ajuda. Senhor, me liberta. Por quê? Porque o Senhor está aqui, meus irmãos, está acima da minha vida e da sua vida. O Senhor, Ele precisa estar acima de tudo aquilo que eu e você estamos vivendo. E todo aquele que entende isso é feliz. Isso não quer dizer que nós não passaremos por desertos. Vamos passar, mas o Senhor é conosco. Que o Espírito Santo hoje possa te dar essa certeza. E se você está passando por um momento de cruz e a sua cruz está pesada, comece a adorar a Deus, comece a louvar a Deus, comece a ficar alegre em Deus. Você verás milagres, vitórias, porque Deus fará na sua vida, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.